Tudo bem? Vamos dar continuidade, não é, ao nosso estudo na disciplina de matemática. Nessa atividade, a gente vai ver um pouquinho sobre arranjo e combinação, tá certo? Então, vamos lá. Na matemática, a diferença fundamental entre arranjo e combinação é a ordem dos objetos. No arranjo, a ordem dos objetos é muito importante, ou seja, os objetos devem obedecer uma ordem estipulada. Em contrapartida, no caso de uma combinação, a ordem não tem importância nenhuma. É importante a gente saber sobre arranjo e combinação, né, que esses dois eles fazem parte da análise combinatória. E essa análise combinatória, ela parte do princípio multiplicativo, certo? Ou seja, a gente vai utilizar bastante a multiplicação. Vamos ver aí, né, de formas separadas, o que é cada um, o que é o arranjo e o que é a combinação. Vocês estão vendo aí uma tabela, né, que essa tabela ela descreve tanto o arranjo quanto a combinação. Então, no arranjo, a ordem é importante. Já na combinação, a ordem não é importante. Qual é o significado de arranjo? Arranjo refere-se às diferentes maneiras de organizar um conjunto de objetos em uma ordem sequencial. Combinação refere-se às várias maneiras de escolher itens entre um grande grupo de objetos, de modo que sua ordem não importa, né? Então, nós temos arranjo e seleção. O que é? Arranjo são os elementos ordenados. Combinação são conjuntos não ordenados. E aí a gente tem dois exemplos simples sobre cada um. No arranjo, né, nós temos aí um número de telefone é formado por 9 algarismos, de 0 a 9. Sendo assim, quantos números de telefones diferentes nós podemos ter? Enquanto que um exemplo que remete à combinação diz o seguinte: entre um grupo com 10 alunos, o professor deve escolher 3 para fazer uma apresentação. Determine de quantos modos diferentes o professor poderá escolher esses alunos. Então, aí já é um caso de seleção, tá bom? De conjuntos que não são ordenados, que não têm uma ordem, tá bom? Vamos ver aí a definição de arranjo. Na análise combinatória, arranjo são os modos diferentes de organizar os objetos de um conjunto em uma ordem específica. Isto implica toda a disposição ou rearranjo que for possível. O que é que a gente pode saber aí sobre arranjo? Geralmente no arranjo, o número de elementos, né, vai ser maior do que o número de posições. Né? Se eu tenho aí um exemplo, de quantos modos distintos 10 pessoas podem sentar em 3 lugares? Então, eu tenho aí o número de elementos é maior que o número de posições. Eu tenho 10 pessoas para sentarem em 3 lugares. Né? Uma forma simples que eu possa responder essa situação. Eu posso usar o princípio multiplicativo. Não é? São 10 pessoas. Então, 10 vezes 9 vezes 8. Então, 10 pessoas para 3 lugares, eu vou ter 720 formas diferentes dessas pessoas ocuparem esses 3 lugares. Mas, na questão de arranjo, a gente tem uma fórmula, né, específica para calcular os arranjos simples. Que fórmula é essa? Essa daí, tá certo? A, NP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Quem é N? N é a quantidade total de elementos do conjunto, enquanto que P é a quantidade de elementos por arranjo. Ok? Sobre combinação, né? Qual é a definição para combinação? A combinação é definida como as diferentes formas de seleção de um grupo, tendo alguns
ou todos os itens de um conjunto sem que a ordem importe, tá certo? Um exemplo de combinação, né? Na combinação, por exemplo, eu chego em uma lanchonete e peço um suco mix, né? Que você pode selecionar 3 frutas, por exemplo, e colocar no mesmo suco. Então, eu peço um suco mix de acerola, uva e morango, certo? O suco chegou e eu não gostei muito do suco, ficou com gosto horrível. O que é que eu faço? Eu peço para trocar. E aí o rapaz da lanchonete me pergunta: que frutas você quer escolher agora? Anteriormente eu escolhi acerola, uva e morango. E agora eu peço morango, acerola e uva. O que é que eu fiz aí? Eu inverti as posições. No entanto, quando ele fizer o suco, eu vou ter o mesmo gosto, porque eu escolhi as mesmas frutas, tá certo? Então, isso daí é a combinação, tá bom? E essa combinação, ela não tem uma ordem específica, certo? Tanto na combinação quanto no arranjo, a gente tem uma fórmula. A fórmula para calcular a combinação é essa daí, tá certo? Combinação, não é? É igual a n fatorial. Esse n fatorial aí é o número de elementos, tá certo? Sobre r fatorial, né? Vezes n menos r fatorial, ok? Que aí vai ser o número de posições. Vamos ver aqui alguns exemplos práticos para vocês assimilarem melhor as ideias de arranjo e combinação. Primeira questão: quantas comissões de 4 elementos podemos formar com 20 alunos de uma turma? O que é que eu vou fazer aí? Eu vou notar que, como para cada uma comissão a ordem não faz diferença, usaremos a fórmula de combinação para calcular. Porque a ordem aí, não é que essa comissão vai estar, não faz nenhuma diferença, tá certo? O que é que eu vou fazer? Vou usar a formulazinha lá. Então, eu tenho 20 fatorial, que 20 é quem? O número de elementos, que no caso aí são 20 alunos. 4, que é o meu número de posições, não é? Que são as comissões, eu vou ter que formar, né? As comissões de 4 elementos, tá bom? Vezes 20 menos 4. Tudo isso aí vai ser igual ao quê? 20 fatorial, né? 4 sobre 4 fatorial. E aí eu resolvi aqui essa subtração. 20 menos 4 é igual a 16 fatorial. Para quem não está lembrado sobre 20 fatorial, 4 fatorial, eu vou pegar esse 20 aqui e vou aqui, né, despedaçar ele até o 1. Tanto 20 como 4 como 16. Mas se vocês observarem, aqui eu fui diminuindo e parei no 16. Por quê? Porque aqui eu também tenho 16. Então, o que é que eu faço? Eu vou cortar aqui e aqui, tá bom? Então, 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16. Sobre 4, né? 4 fatorial, então eu vou ter 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vezes 16. Como eu tenho 16 no numerador e no denominador, eu corto esses dois números. E realizo aqui essa multiplicação e em seguida a divisão. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tudo isso aqui vai dar 4.845 comissões. Então, a pergunta era: quantas comissões de 4 elementos eu posso formar com 20 alunos? Eu posso formar 4.845 comissões, tá certo? Então, a combinação de 20 e 4 é de quanto?
4.845. Lembrando que esse 20 aqui corresponde ao número de elementos e esse 4 aqui corresponde ao número de posições, tá certo? Sempre que eu tiver uma questão envolvendo combinação, essa é a minha fórmula. E esses números aqui, eles são fatoriais. Então, eu tenho que desmiuçar eles até chegar no número 1. Exceto quando no meu denominador eu tiver um número que seja igual. Então, eu posso parar nesse número, como aconteceu aqui no 16. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Trata-se de um agrupamento de 15 pessoas tomadas 2 a 2. Aqui eu tenho um caso de arranjo, né? A gente viu que a formulazinha para arranjo simples é o quê? A é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, onde n é a quantidade total de elementos do conjunto e p é a quantidade de elementos por arranjo. Então, o meu n aqui é a quantidade total de elementos. A minha quantidade total é o quê? 15 pessoas, certo? Então, eu vou ter n fatorial, que vai ser 15 fatorial, sobre n fatorial, n, que é 15, menos p, que é a quantidade de elementos por arranjo, que é de quanto? 2. Então, 15 menos 2 fatorial. A vai ser igual a 15 fatorial sobre 13 fatorial. Por que 13? Porque 15 menos 2, 13. Vamos aqui desmiuçar esse 15, né? A vai ser igual a 15 vezes 14 vezes 13. Parei no 13. Por quê? Porque o meu denominador é quem? 13. Logo, vou cortar aqui 13 com 13, certo? Vou realizar aqui essa multiplicação. 15 vezes 14 vai dar 210. Então, os cargos poderão ser ocupados de 210 maneiras distintas, levando em consideração, não é um agrupamento de 15 pessoas tomadas 2 a 2, certo? N fatorial é o meu número de elementos, né? A quantidade total dos meus elementos, que nesse caso aqui são 15 pessoas. P é a quantidade de elementos por arranjo, que nesse caso aqui é o 2, tá certo? Por hora, pessoal, é só isso, tá? É um conteúdozinho simples, fácil, dá para todo mundo fazer em casa, né? Com paciência. Vocês vão receber também, né? O material em PDF, né? Que é um conteúdo, tá bem resumido, tá certo? Tá tudo muito claro, muito objetivo. A atividade também não está difícil, tá certo? Então, bons estudos, tá? Que vocês consigam aí desenvolver a atividade. São apenas 6 questões. Qualquer dúvida, tá? Podem entrar em contato. E lembre-se, se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar o seu sonho realidade.